E olha, gente, quero falar agora sobre o fim de ano. Conta aí pra mim. Revele pra mim se você enfiou o pé na jaca no Natal e no Ano Novo e agora tá com a consciência pesada. Como eu fiz você sofrer agora ao longo das últimas notícias falando só sobre gastos, contas, impostos, agora eu vou te ajudar então, pelo menos, a você tentar equilibrar a sua dieta nesse comecinho de ano. Eu vou receber para uma conversa aqui a médica nutróloga Renata Azevedo para a gente falar sobre tudo isso. Porque assim, né, doutora? Chega o fim de ano, todo mundo se dá o direito de extrapolar. Aí, hora que passa essa primeira semana, que chega domingo, por exemplo, porque tem muita gente que acabou esticando até domingo. Na segunda-feira, tem muita gente que busca o oposto. Aí sai cortando tudo, sai fazendo dietas extremas, muitas vezes usando até alguns recursos que sequer conhece ou sem o acompanhamento médico. E eu quero entender, vou te chamar de você, quero entender de você de que maneira que isso pode ser mais prejudicial do que fazer uma transição tranquila novamente para a rotina. Muito boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Sem dúvida alguma, final de ano é momento de estar com a família, comemorações, viagens, e a gente acaba se dando a oportunidade de comer aquém do que realmente precisamos, do que o nosso corpo precisa para se nutrir. O que a gente orienta nesse momento é não se atentar àquelas dietas restritivas da internet que você vê no TikTok, que você vê nas outras redes sociais. É tentar algumas medidas palpáveis, a gente chama de metas curtas e metas longas. O que você pode fazer em 30 dias, o que você pode fazer em 60 dias e o que você pode fazer ao longo do ano para atingir a sua meta. Se sua meta é, por exemplo, perder peso, em um mês você consegue perder de 2 a 4 quilos com medidas adequadas, sem radicalismo, sem nada absurdo. Com 3 meses, você consegue perder de 6 a 12 quilos, em um ano, muito mais que isso. Extrapolei no final de ano, quero me preparar para o carnaval? Não precisa fazer dieta maluca do ovo, não precisa fazer nenhuma dieta radical. Você pode sim fazer algumas medidas dentro do possível, com mudança do estilo de vida de forma adequada. Agora, doutora, recentemente, por exemplo, eu até estava conversando com alguns amigos que passaram a utilizar o jejum intermitente. Alguns, com acompanhamento, conseguiram até se adequar a essa situação, outros tiveram muita dificuldade e relataram assim, até mesmo que isso acabou com a rotina deles, né? Que eles não conseguiam nem olhar para as pessoas de tão mal-humorados que ficaram, de quanto isso de fato acabou interferindo no humor e em outras situações que são importantes nesse recomeço também, porque a gente também está voltando ao trabalho. Eu queria que a senhora explicasse para as pessoas como é que funciona e quais são os riscos de, por exemplo, acabar aderindo a esse tipo de jejum ou a essa ferramenta sem o conhecimento ou sem o acompanhamento. O primeiro passo, muito importante, é definir qual é o seu padrão alimentar. Porque existem pessoas que elas são adequadas e podem se dar bem com o jejum. E tem outras que têm outros tipos de perfil que não vai se dar bem com o jejum, pode piorar o comportamento, em parte de estresse, ficar mais ansioso, depois descontar ainda mais na comida, fica horas sem comer e quando volta a comer, comerá ainda mais. Ou mesmo aquelas pessoas que realmente elas podem fazer hipoglicemia, a glicemia baixa de uma vez, como por exemplo, nos diabéticos que fazem o uso de insulina. Primeiro passo é definir qual é o padrão alimentar. Por isso que eu não indico que as pessoas sem acompanhamento médico façam a determinação de algum tipo de dieta ou algum tipo de aplicação de coisas que vêm na internet aleatoriamente. O jejum é uma boa estratégia para perda de peso? É uma excelente estratégia para perda de peso. Porém, não é para todo mundo. Precisa ser um tipo de pessoa que se enquadra no perfil alimentar, que se daria certo com o jejum, e tem vários tipos de jejum. A gente tem jejuns que são intercalados de 6 horas e 8, jejum que são 2, 3 vezes na semana, jejuns que são de 24 horas. Então, cada tipo de pessoa, ela vai ter um padrão para o jejum, ela vai ter um tipo de jejum e precisa de um acompanhamento. Não adianta você achar que deu certo para um e vai dar certo para você. Além de interferir principalmente nisso, volta à rotina. A gente fica muito tempo fora da nossa rotina e querer resultados milagrosos com métodos absurdos, do nada você de repente quer se tornar lifestyle, não vai dar certo. Então, realmente são medidas ao longo do tempo e que dão certo para você. E a melhor pessoa para te orientar em relação a isso é um profissional da saúde.
Doutora, só para a gente arrematar, eu observei duas questões principais aí no meio das suas falas. Primeiro, o quanto a senhora tocou no ponto de redes sociais. Eu quero saber se tem muita gente, então, se isso acabou se tornando um problema, ou seja, muita gente que procura o médico e quando procura o médico já está numa situação mais crítica em relação a algo que passou a adotar por entender pelas redes sociais que isso seria benéfico para ele ou para ela, e também sobre o fato das pessoas olharem para o outro, ou seja, olha para esse lifestyle de algum influenciador digital ou de alguém que ele admira e entende que aquilo pode ser praticamente transferido para a vida dele, como se o que servisse para o outro servisse para ele. Eu queria que, se possível, a senhora fizesse justamente um alerta para as pessoas que nos acompanham sobre essas duas questões que eu percebi que estão bastante aí no teu discurso. O que acontece? As redes sociais têm vários benefícios, mas infelizmente as comparações, elas acabam interferindo muito. Às vezes uma pessoa ela tem um estilo de vida ou ela usa a internet para ter dinheiro. A gente viu um discurso muito bom feito pela Juju Salimene pós-carnaval do ano passado, em que as pessoas perguntaram qual a dieta ela fez. E ela foi muito clara: eu não posso passar a dieta que eu fiz porque eu vivo disso. O meu corpo é a minha forma de trabalho. Então, existem pessoas que usam o corpo para isso. Não adianta você querer achar que todo mundo vai conseguir acordar 4h30 da manhã, fazer um treino de 1h30, fazer bicicleta, fazer corrida, fazer natação, vai tomar o seu whey todos os dias, vai conseguir trabalhar, sorrir para todo mundo, ser simples, o tempo todo simpático, ter o corpo ideal, ser malhado. Então, assim, isso não é palpável e é a realidade de todo mundo. Infelizmente, as comparações, elas existem. Nós somos seres individuais, cada um tem a sua particularidade, tem a sua genética, tem o seu biotipo, tem a sua também realidade, né? Às vezes a gente quer introduzir uma realidade que não está aquém de todos nós, então não se comparem nas redes sociais, não introduzam dietas que vocês veem os outros fazendo, por isso que é uma coisa que eu uso muito na minha prática médica. Eu não começo direto com cardápio, isso é muito particular de cada profissional, mas eu tento mudar primeiro o recordatório do paciente, eu vejo o que está dentro da realidade dele, e a gente não querer o tempo todo atingir aquilo que talvez não vai ser palpável. Eu não estou dizendo que nós não precisamos ser saudáveis, mas nós precisamos ter cuidado com as comparações e as mudanças muito rápidas, muito drásticas. Doutora Renata Azevedo, obrigado por conversar conosco neste sábado. Um ótimo início de 2025 para você. Para nós. Até mais.